Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele haviam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. No domingo passado, eu preguei no capítulo 18 de Apocalipse, onde nós encontramos a profecia sobre a destruição da civilização humana contrária a Deus, que é representada por uma cidade chamada Babilônia. E vimos também a ordem de Deus para que o seu povo deixasse a Babilônia, deixasse de viver segundo os preceitos deste mundo, segundo as ideologias deste mundo, e se voltasse para Deus e colocasse o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, porque a advertência lá diz que se aqueles que não deixarem esse estilo de vida, que se apegarem a este mundo mais do que se apegarem a Deus e a sua palavra, vão sofrer os mesmos castigos que os incrédulos sofrerão.
Então, irmãos, esta é uma advertência muito forte e que precisa ser levada a sério. Nós chegamos num tempo que não dá mais para brincar com as coisas de Deus, brincar de ser crente, achar que está tudo resolvido. Porque dias terríveis se aproximam. Hoje eu quero falar mais um pouco daquilo que a Bíblia nos mostra a respeito do que acontecerá no futuro, para alertar os desavisados, para chamar a atenção daqueles que estão levando a vida numa boa, achando que tudo vai se resolver e que a vida se limita aos 70, 80 ou 90 anos que a gente passa nesse mundo. E, ao mesmo tempo, para consolar aqueles que creem, para dar firmeza na fé àqueles que realmente têm colocado a sua esperança em Jesus Cristo e têm ouvido a palavra do Senhor. Porque isso é algo assim de extrema importância nestes dias que nós estamos vivendo, onde nós vemos a velocidade das profecias bíblicas acontecendo de uma maneira assim assustadora. Quando você lê a Bíblia, as profecias bíblicas, e você olha para o nosso mundo, você fica abismado. Ao mesmo tempo grato, porque você vê a palavra de Deus se cumprindo, mas ao mesmo tempo você fica pensando como está acontecendo, que rapidez, que mostram que a volta de Jesus está realmente cada vez mais próxima, muito próxima. E o cristão precisa crer nisso, porque essa é a nossa esperança. Por isso é hora de despertar, povo de Deus. É hora de se apegar à palavra revelada. É hora de se entrar pela porta estreita da graça, que ainda está aberta, dando possibilidade às pessoas de terem a sua vida eterna e não a sua condenação eterna. É preciso ouvir aquilo que a palavra de Deus nos fala e levar a sério. Apocalipse 20, 21 e 22 formam a última das 7 sessões paralelas progressivas que este livro está dividido. E nós sabemos que o Apocalipse, ele revela, apesar de tanto simbolismo, de tanta linguagem que às vezes nós não entendemos, ele revela, João, quando recebeu essa profecia, lá por volta do ano 100 da era cristã, Deus estava revelando, Jesus, o texto diz que Jesus revela aquilo que iria acontecer na terra, durante a vinda de Jesus e a sua volta. Então, o Apocalipse vai nos mostrando, né, o que está acontecendo, ou irá acontecer, ou já aconteceu aqui na terra, e ao mesmo tempo ele nos dá uma visão do céu. O que está acontecendo no céu agora, enquanto nós estamos aqui vivendo na terra? Por isso esse livro é extraordinário, e nós precisamos cada vez mais conhecê-lo da maneira correta, porque você também encontra muita bobagem tentando explicar Apocalipse. Então é preciso ter cuidado. Então esses capítulos finais, e assim durante todo o livro, ele vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, e esse último capítulo vai até o novo céu e a nova terra. Ele começa falando que da vinda de Jesus, e lá no capítulo 22 vai encerrar mostrando a eternidade, o que espera o povo de Deus e também os incrédulos. Então, e outra coisa, né, esse texto muitas vezes ele é muito explorado por causa dessa expressão do reino de 1000 anos, do milênio. E se você já leu alguma coisa sobre escatologia, você vai encontrar
muita coisa escrita, mas também muita coisa que não vale a pena a gente prestar atenção. Porque esse é o único texto, esses versículos aqui, de Apocalipse 20, de 1 a 6, é o único texto que vale de 1000 anos. Não tem outro texto na Bíblia. Então tem muita gente que tenta entender a Bíblia à luz destes versículos. Tem que ser o contrário. Se o versículo é difícil, se o texto é complicado, você precisa entender o texto à luz do restante da revelação bíblica, para você entender o que Deus está falando. Então muita gente inverte, dá mais ênfase a esses textos, né, do 1000 anos, e cria-se uma teologia, às vezes de medo, e às vezes de colocar peso e tentar assustar as pessoas com isso. E Apocalipse 1, do verso, aliás, 20, do verso 1 ao verso 6, ele vai descrever 2 aspectos desse milênio. Primeiro, o aspecto terreno. O que está acontecendo na terra nesse período? Do verso 1 ao verso 3. E depois vai falar do que está acontecendo no céu, do verso 4 até o verso 6. E a gente nota então que o reino, né, que a prisão de Satanás, ela está muito ligada à presença do reino de Deus. Porque como resultado da obra de Cristo, lá na cruz, Satanás perdeu o seu poder de enganar as nações. E a igreja então pôde chegar até os confins da terra com o evangelho da graça de Deus. E também, por causa da obra redentora de Jesus, as almas dos santos, eles reinam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? É a revelação bíblica. E é claro que num sermão como este, né, um tempo limitado, nós não é possível a gente descer aos detalhes da revelação bíblica e da escatologia bíblica e reformada. Mas eu quero aqui aproveitar esse tempo nessa noite para vermos algumas partes muito importantes para a nossa vida, que podem realmente nos estimular, nos dar visão e nos dar segurança de que nós temos um Deus que reina, de um Deus que está presente nesse universo, não de um Cristo que foi exilado, como muita gente pensa, mas de um Cristo que está presente, reinando sobre esse mundo e sobre a sua igreja. Por isso, o tema dessa mensagem é a era cristã, os 1000 anos de Apocalipse. A era cristã, os 1000 anos de Apocalipse. Por isso, aqui no capítulo 20, ele vai descrever 4 acontecimentos. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Primeiro vai falar da prisão de Satanás por 1000 anos. Depois vai falar da situação dos santos no céu durante os 1000 anos. Depois do verso 7 ao verso 10 vai falar da soltura de Satanás e da sua derrota final. E nos versículos 11 até o 15 vai falar do juízo final, do grande trono branco. São 4 divisões que nos ajudam a entender o texto. E ao contrário, irmãos, da maioria das escatologias que você talvez já tenha lido ou tenha ouvido, né, que estão presentes aí na igreja evangélica brasileira, a prisão de Satanás, ela acontece antes da volta de Jesus e não depois, como ensinam as escatologias pré-milenistas, especialmente o pré-milenismo dispensacionalista. Talvez eu esteja falando aqui alguma coisa que você não consegue entender, mas precisa ficar claro isso, porque
a maioria das escatologias ensinadas e pregadas nas nossas igrejas pregam que Jesus vem secretamente e arrebata a sua igreja para o céu, secreto. E essa igreja passa 7 anos no céu, e aqui na terra está havendo a grande tribulação, e depois desse tempo Jesus volta com a sua igreja para derrotar Satanás, prender Satanás e reinar por 1000 anos aqui na terra. E eu fico pensando, qual a vantagem de Jesus reinar 1000 anos na terra? Essa terra corrompida, essa terra não transformada, essa terra de pecado. Por que Jesus quer isso? Se Ele é Rei do universo, se Ele é Senhor dos senhores, se Ele reina sobre todo o universo. Para que reinar 1000 anos aqui nessa terra, que tem tanto problema? Um ser humano pecador, que vai ter um reino de 1000 anos de paz, né, de prosperidade. Lá no finalzinho, Satanás volta, sopra no ouvido de todo mundo se rebela contra Jesus, aí Jesus tem que vir e dar um ponto final. É uma escatologia completamente não bíblica, irmãos. Por mais incrível que pareça, né, esse tipo de ensino está muito presente na maioria das igrejas no Brasil. Não tem nada de Bíblia, não tem base bíblica nenhuma. As pessoas estão tirando isso de pensamentos, não aquilo que a palavra de Deus revela. Por isso, aquilo que a gente está falando hoje é muito importante, porque eu quero falar daquilo que a Bíblia está nos revelando aqui, não do que eu acho, do que eu penso, do que alguém falou, e assim vai a gente sendo enganado. Então nós precisamos, irmão, lembrar que o tema principal do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre cada um dos seus inimigos. Apocalipse vai mostrar que a igreja tem 5 inimigos: o dragão, que é Satanás; a besta, que sobe do mar, que é o governante mundial, o anticristo que está para surgir aí no nosso mundo. Essa situação política, Brasil e no mundo, que você está vendo acontecer, não é acaso. O mundo está se preparando para receber esse homem que vai governar. A besta que sobe da terra, isso você tudo lê em Apocalipse 13, que é o sacerdote de uma religião universal. O mundo está tentando implantar uma religião de tolerância, de inclusão, onde tudo é permitido, você pode adorar o que você quiser, desde que você não adore Jesus Cristo. Então, é a religião mundial que está para surgir. Então, dragão, Satanás, a besta, o anticristo, a besta, o sacerdote da religião mundial, a Babilônia, que é a civilização que nós estamos inseridas nela, essa civilização que se rebela contra Deus, que zomba de Deus, que rejeita a palavra de Deus, que acha que vai resolver os seus problemas por si mesmo, que vai criar o céu na terra, enganando as pessoas, que estão se envolvendo com tantas coisas, achando que vão melhorar esse mundo. É uma mentira satânica. E o quinto inimigo são as pessoas, os homens, que têm a marca da besta e que odeiam o cristianismo. E que odeiam aqueles que têm a marca de Cristo, que têm o Espírito Santo na sua vida. Então, assim é que nós estamos vivendo nesse mundo, irmãos. Portanto, vamos ver aí, do versículo 1 ao versículo 3, sobre a prisão de Satanás por 1000 anos. Então, a primeira coisa que a gente nota é que a prisão de Satanás por 1000 anos acontece antes da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus só é mencionada no versículo 11, quando fala dos tronos que são colocados. Então, quando fala que Satanás foi preso, ele foi preso antes.
Quando então? A gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Os números, 1000 anos aqui não quer dizer 10 séculos, contado no nosso calendário. Mas são números simbólicos. E esse número 1000, ele é um símbolo de totalidade, de completude. Ou seja, o tempo de Deus completo. O tempo que Deus determinou. Nem mais, nem menos. Significa que Deus tem controle. Ele determinou. E esse tempo é o tempo dele. Então, é um simbolismo. E, como eu já disse, né, o único lugar onde se fala em 1000 anos na Bíblia é aqui. Então, às vezes, excita, né, as pessoas ficam tentando descobrir tanta coisa aí. Mas, irmãos, você vê, aí no versículo 1, né, o João vê um anjo com grande autoridade. E ele tem a chave, que é sinal de autoridade espiritual. Não é uma chave física, né, como aquela que o nosso irmão Diácono Robson fabrica por aí, né? Mas é uma chave espiritual. E essa corrente indica que ele tem poder para prender Satanás. O verso 2 diz então, olha, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vejam bem que João usa todos os nomes que a Bíblia dá ao inimigo da igreja e vai dizendo, olha, é o dragão, a antiga serpente, lá do Éden, que é o diabo e que é Satanás. E no versículo 3 ele diz a razão porque dessa prisão. Vejam aí, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, a razão da prisão é que Satanás perdesse o seu poder de enganar as nações. Porque antes da vinda de Jesus, Deus só se manifestava em Israel. As nações do mundo estavam fechadas, estavam sob domínio satânico. E por isso, quando Jesus veio e derrota Satanás na cruz, Satanás perde esse poder de enganar as nações, de fechar as nações ao Evangelho. E você pode ver isso, por exemplo, Marcos 4, quando fala da tentação de Jesus no deserto. Jesus vence Satanás ali de uma forma poderosa, 3 vezes. Depois, nós vemos em Lucas 10, quando os discípulos regressam daquela viagem missionária, e eles chegam para Jesus dizendo, Senhor, diz assim, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Aí Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vitória de Jesus. Em Mateus 12, quando os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, Jesus responde, como alguém pode entrar na casa do valente, que é Satanás, que tinha domínio de tudo, e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Jesus entrou na casa do valente, nesse mundo que estava sob domínio de Satanás. E o Colossenses 2, verso 15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus por isso. Esse versículo mostra de modo definitivo, irmãos, que Satanás foi despojado do seu poder, que Jesus triunfou sobre ele ali na cruz, quando morreu para pagar o pecado
e na sua ressurreição gloriosa. É por isso que Satanás e os seus seguidores odeiam tanto a cruz de Cristo, porque ali ele foi derrotado pelo poder do Senhor Jesus. Irmãos, Apocalipse capítulo 12, ele vai mostrar claramente, né, que a expulsão de Satanás foi o resultado dessa coroação de Jesus. Jesus ressuscitou, venceu a morte, foi elevado aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele foi coroado como Senhor do universo. Por isso, a gente sempre proclama que o reino de Deus está presente. Jesus está reinando. Ele não vai reinar só daqui a algum tempo, quando depois da tribulação, aquela coisa toda, ele vai reinar 1000 anos. Jesus já está reinando desde que ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E por isso, irmãos, no final de Mateus capítulo 28, né, Jesus ressurreto, ali diante dos seus discípulos, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade hoje é de Jesus. E por isso ele pode dizer à sua igreja: ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando você olha para isso, para aquele grupo de 120, no dia de Pentecoste, e você olha para o cristianismo hoje, espalhado em toda a face da terra, você vê esse poder de Jesus. Satanás não foi capaz de impedir a obra missionária da igreja, não foi capaz de impedir que a igreja saísse do seu lugar e fosse aos confins da terra, levando o evangelho glorioso da graça, proclamando a vitória de Jesus. Ele perdeu o seu poder. E por isso, a igreja reina com Jesus, está presente. Então, irmãos, a partir da ressurreição, da vitória de Jesus, dessa autoridade, a igreja pôde ir. Satanás não pôde mais barrar a igreja. Ele perdeu o poder de enganar as nações. É o que diz o versículo 3. Ele foi preso, então agora ele não pode mais enganar as nações. E o evangelho alcançou, gente, alcançou a nós. Estamos aqui no Brasil, tão distante, lá de Jerusalém, onde começou. Porque Satanás não pôde nos reter. Porque ele não foi capaz de nos segurar no inferno. Porque Jesus nos resgatou da morte para a vida. Por isso a Bíblia diz que as portas do inferno não podem resistir a uma igreja viva, missionária, que vai aos confins da terra. Porque Satanás foi limitado e não pôde mais enganar. Então disse, esse termo de que foi lançado no abismo por 1000 anos, indicam, né, que durante a presente era do Evangelho, a influência do diabo está cerceada. Como eu disse, ele é incapaz de impedir a expansão da igreja entre as nações. Ele não pode impedir que os eleitos de Deus ouçam o Evangelho e sejam regenerados pelo poder do Espírito. Glória a Deus por isso. Agora é preciso observar o seguinte, irmãos, que Satanás não perdeu o seu poder de fazer o mal. Por isso você encontra tanto mal no mundo. Ele continua sendo maligno. Ele continua tentando. Ele continua matando, roubando, destruindo. Mas ele não pode mais impedir a igreja de ir até os confins da terra. Mas não esqueça, isso não quer dizer que ele se tornou bonzinho. Não. Ele não pode mais enganar. Ele não pode mais impedir que o Evangelho de Jesus chegue até os confins da terra. Por isso, durante esses 1000 anos, da primeira vinda até a segunda vinda, ele não pôde. E a igreja se expandiu.
Aí vem, ainda no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, diz: depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Nós não sabemos por que é necessário, a Bíblia não diz isso. Mas no versículo 7, no versículo 8, vai dizer: quando, porém, se completarem os 1000 anos, próximo da volta de Jesus, Satanás será solto da prisão. E vai fazer o quê? Sairá a seduzir ou a enganar as nações, que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vejam, irmãos, que Satanás então voltará a enganar as nações. E vai reunir o mundo para atacar a igreja, a cidade santa, a cidade querida. Se você ler Apocalipse 21, vai falar da Nova Jerusalém, é a igreja do Senhor, que vai ser atacada pelo mundo. E diz que eles marcharam sobre a superfície da terra. É um ataque global. Não são ataques como nós vemos muitas vezes aí separados, mas global. Marcharam pela superfície da terra para atacar a igreja. E voltará a enganar. E eu ouso dizer aqui, dentro da minha visão, a Bíblia não diz isso, tá? Mas dentro da minha visão, eu ouso dizer que Satanás foi solto. Porque o que está acontecendo no mundo não é brincadeira. Para mim, você lê a história, a partir do século XIX, XVIII, metade do século XIX, que surgiram as heresias, adventismo, testemunho de Jeová, mormon, comunismo. Tudo surgiu a partir do século, a teoria da evolução. Tudo aquilo que a Bíblia dizia que era pecado, foram sendo contestados. A palavra de Deus perdeu a sua autoridade. Mesmo aqueles que falam que tem a Bíblia como palavra de Deus, não prega a Bíblia, não lê a Bíblia, não entende. Para mim, isso já aconteceu. Por isso nós estamos vivendo. Porque a coisa não acontece assim de repente, vai acontecendo durante a história. E o mal está se aumentando cada vez mais. Porque o que nós estamos vendo aí, gente, é absurdo. O que estão querendo implantar nesse mundo? Já implantaram. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e sempre foi pecado, hoje não, é direito. E você é obrigado a concordar com isso. Isso é ação maligna. Voltou a enganar. Aquelas crenças que haviam na antiguidade, o cristianismo veio e mudou. E hoje as pessoas estão voltando a acreditar naquelas coisas que a Bíblia condena. Que coisa terrível. Aliás, que coisa gloriosa. Porque Jesus está voltando. Porque a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos, irmão. Nós somos uma geração privilegiada. Ao mesmo tempo que passamos e nos indignamos com tantas coisas que estão acontecendo e sabemos que isso vai cada vez atacar mais a igreja, nós dizemos glória a Deus, porque o nosso Deus reina, soberano, soberano. E então, irmãos, essa civilização, como está sob a ira de Deus, sob a condenação de Deus. E você vê, então, que o versículo 10 vai dizer, né, que o diabo, o enganador das nações, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele estava no abismo. Agora ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Que lago é esse? Se você ler lá no versículo 14, vai dizer
o lago de fogo é a segunda morte. A segunda morte. Então, lá já se encontra o falso profeta e também a besta, o anticristo. E junto com o diabo, eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Palavra de Deus. Aí vem os versículos 4 a 6, que vai mostrar então, irmãos, o reino dos santos. Enquanto Satanás está agindo na terra, e a igreja cresceu, e hoje a gente vê, né, está ali o pastor Elias, a sua família, né, missionário na Índia, né, como se tornou difícil hoje a obra missionária. Missionário não pode entrar mais nos países. Uma família de missionários da AME, que nós apoiamos, foi expulso do país onde estava, não pode voltar. Então estão se fechando para a igreja, porque Satanás voltou a enganar, impedir que o evangelho chegue. Mas os eleitos de Deus vão ouvir essa palavra e vão crer no Senhor. Então, o que está acontecendo? Então, nesse período de 1000 anos, o verso 4 vai falar, né, dos tronos, aqueles que se assentaram para julgar, e ele viu ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Veja a importância da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Não fique esperando que alguém vai te dar colocar um chip aí na sua mão, na sua testa, né? Que tanta gente faz um alarde com isso, né? Eu estou sem meu celular aqui, né? Você já está marcado aí. Você já notou? Tudo que você faz no celular está marcado. Você está vigiado, onde você vai, o que você fez, o que você comprou, o que você não comprou, com quem você falou. Está aí. Está aí. E quem vive sem celular hoje? Tem alguém aí? Quem vive? É impossível. A sua vida está ali toda controlada, gente. Toda controlada. Então aí estão acontecendo as coisas diante de nós. Mas ao mesmo tempo, então, você vê que enquanto, muitas vezes na terra, e durante a intensificação da perseguição, muitos irmãos vão morrer, vão dar sua vida pelo Evangelho, não vão negar Jesus Cristo. Né? Então, Jesus está mostrando para a igreja que está chorando a morte dos seus santos, dos seus irmãos, dos seus amigos. Ao mesmo tempo, mostra que eles estão no céu reinando com o Senhor. Estão reinando com o Senhor. E isso é interessante, porque Paulo enfatiza isso em Efésios 1:20, diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Ou seja, ele está reinando. Mais uma vez, Efésios 2:6 e 7, né, diz que, assim está escrito, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Ressuscitou, venceu, e nós somos assentados nos lugares celestiais. No mesmo lugar que Jesus está reinando, a sua igreja está reinando com ele. Vê que consolo maravilhoso. Que se morremos aqui por Jesus, nós estaremos reinando com ele. Posição de poder, a igreja humilhada, muitas vezes perseguida, estará reinando com o Senhor. Eles foram fiéis, né? Não abriram mão do seu testemunho. E
Agora, você vê que aquela religião, né, que eu já falei do anticristo lá, que vai do sacerdote, né? Ela já está presente no mundo, pregando o amor, a tolerância, para com todo tipo de pecado, e o direito de todos serem livres para pecarem como quiserem e serem felizes. Olha o engano de Satanás. O pecado não traz felicidade, traz morte, desgraça, angústia. Quantos são enganados e caem nas drogas achando que vão ter o céu na terra e se tornam escravos e não conseguem se libertar por uma mentira satânica. E ele tem enganado tanta gente. E aqui nesse texto vai falar do livro da vida, né? Daqueles que têm os seus nomes no livro da vida. Daqueles que foram salvos, lavados no sangue de Cristo. E têm os seus nomes escritos no céu com o sangue de Cristo inapagável. Que coisa gloriosa, irmãos. E o verso 6, ele é interessante, ele fala de primeira ressurreição e de segunda morte. Quando a Bíblia fala da primeira morte, ela está falando da morte física. A morte que todos nós vamos passar por ela, se Jesus não voltar antes. A morte física, a primeira morte. E tem a segunda morte, que a Bíblia fala aqui, ó. Versículo 14, que eu já li, né? A segunda morte é o lago de fogo, a condenação eterna. Por isso que o versículo 6 vai dizer: bem-aventurado, felizes e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? É a ressurreição espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, ressuscitando-nos de entre os mortos espirituais e fazendo-nos assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Irmãos, isso é maravilhoso. Bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Aqueles que estavam mortos e ressuscitaram espiritualmente. Isso acontece aqui e agora. Quiser olhar na sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 5, vai nos mostrar a verdade disso. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Quando Jesus diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, vejam bem, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Essa é a primeira ressurreição. Pecadores mortos nos seus delitos e pecados, encontram vida quando são ressurretos, encontram Jesus. Estava morto, mas o Senhor me deu vida. Não é assim que nós cantamos muitas vezes? Primeira ressurreição. Porque Jesus vai dizer, olha, no versículo 28, e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vejam a diferença, no versículo 25 ele diz, olha, vem a hora e já chegou, porque ele estava aqui. E através da obra dele, podemos ser ressuscitados. Mas ele diz depois, olha, vem a hora. Mas não diz que já chegou, porque ele está falando da ressurreição que haverá no final dos tempos. Em que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Todos vão ressuscitar na volta de Jesus. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Todos vão ressuscitar. Então a ressurreição é espiritual. A segunda morte
é espiritual. E aqueles que não estão com seus nomes nos livros da vida vão sofrer essa condenação junto com o diabo, com o falso profeta, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a gente vê, irmãos, que o mundo, as pessoas temem tanto a primeira morte, a morte física, e fazem tudo para não sofrer nessa morte. Não está errado, porque nós somos criados para viver, não para morrer. Mas a gente vê as pessoas tão preocupadas com essa morte, mas não estão preocupados com a segunda morte, a morte espiritual. A gente vê isso nessa pandemia. Estão mostrando um número de mortos, está morrendo gente para tudo quanto é lado. Coisa terrível. E quantos estão morrendo sem Cristo? Tem alguém preocupado com isso? Morreram 500 e tantas mil pessoas. A igreja precisa acordar. Porque morrer, a morte física sem Cristo, significa condenação eterna. Porque aqueles que ressuscitam, que creem em Cristo, que entregam a sua vida a Cristo, não. Veja o versículo 6. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. É isso que está acontecendo desde a vinda de Jesus. Da sua ressurreição gloriosa, onde Ele venceu a morte, o maior inimigo do ser humano. Que o ser humano luta com todas as forças. Mas Jesus venceu a morte. E aqueles que ressuscitam espiritualmente também vencem a morte espiritual. E reinam com Cristo, não só 1000 anos, mas para todos sempre. Porque o reino de Cristo é eterno. Irmãos, a igreja precisa acordar para isso. As coisas estão acontecendo diante de nós, numa velocidade espantosa. Deus está com um megafone gritando a este mundo que é tempo de se arrepender, enquanto a porta da graça está aberta, porque vai se fechar, como a arca de Noé, a porta se fechou, bateram e não conseguiram entrar. É tempo de despertar, porque as coisas estão acontecendo. Não pense que Deus não está agindo. Satanás está agindo. Mas uma coisa que ele não pode fazer é tocar na igreja do Senhor. Pode fazer o que quiser. E está fazendo com tantas pessoas. Você vê a miséria que as pessoas estão vivendo. A confusão mental que as pessoas estão vivendo. Ao ponto de a pessoa não saber mais se é homem ou se é mulher. Isso é confusão do diabo. E as pessoas estão aí sujeitas a isso. Mas glorifique a Deus se você realmente já participou da primeira ressurreição. Porque você está livre, guardado pelo poder de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas se nós não estamos sob o cuidado do Senhor, nós estamos sujeitos e sob o domínio do inimigo. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Ou você está do lado dele, ou você está do outro lado. Não tem muro. Não dá. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você ressuscitou espiritualmente ou não. Pense nisso nessa noite. Pense nisso. E quando você vê essas coisas acontecer, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Quando você, 21, a partir do versículo 25. Vejam bem o que diz o Senhor Jesus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, presta atenção, angústia entre as nações em perplexidade,
por causa do bramido do mar e das ondas. Esse bramido do mar é o bramido das nações, as nações agitadas do mundo. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Negócio sério. Mas, então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Não dá para dizer um aleluia, não, Pedro? Virá. Então se verá. Aí o versículo 28. Ora, ao começarem, não é vai esperar acontecer, não, ao começarem estas coisas a suceder, e que tem ouvidos ouça, e que tem olhos veja, ao começarem a acontecer estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça. Por quê? A vossa redenção se aproxima. Jesus vai consumar o seu reino, o reino que foi implantado na primeira vinda, que está presente no mundo, vai ser consumado de forma definitiva na segunda vinda de Jesus. E bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque viveram e reinaram com o Senhor e vão continuar reinando. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Pense nisso, você que está nos acompanhando pela internet. O Senhor Jesus e a Bíblia não brincam com coisa séria, porque a eternidade sem Deus é inimaginável. Precisamos nos voltar para o Senhor, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Abençoe a sua vida. Nos abençoe como pessoas e como igreja.